Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Hugo Meira, tá? Nós vamos para mais uma aulinha de física e dessa vez você que é do segundo ano do ensino médio, nossa aulinha será sobre calorimetria, onde nós iremos introduzir o conteúdo, tá certo? Falar um pouquinho sobre os princípios básicos da calorimetria. E o que é calorimetria? Calorimetria, pessoal, é a parte da física, o ramo da física que estuda os fenômenos de transferência de calor entre corpos. Como se dá o estudo dessas transferências de calor entre corpos, tá certo? Então, iniciando aí, vamos para os conceitos iniciais, tá certo? Primeiro conceito, o conceito de calor, que já foi amplamente debatido por todos nós, tá certo? Debatemos isso no início do conteúdo de termologia, mas não vale, mas não custa nada a gente repetir o que já foi falado, tá? Então, calor, pessoal, é uma energia, tá? Térmica em trânsito. Quando eu digo em trânsito, tá? Significa que está o tempo todo mudando de um lugar para o outro, tá? Em trânsito. Okay? Então, quando eu digo que está mudando de um lugar para outro, é porque é uma energia que vai depender de determinadas condições para se manter naquele corpo. Então, por exemplo, ela vai depender da quantidade de moléculas que aquele corpo tem. Então, o calor ele vai ser transferido dependendo da quantidade de moléculas, porque o calor é passado de molécula para molécula. Tá? Então, é justamente onde vai entrar a questão da massa do corpo, do peso do corpo. Quanto mais massa esse corpo tem, que tipo de material esse corpo vai ser, de que tipo de material esse corpo vai ser feito, tá? Então tudo isso tem a ver com o fenômeno do calor, da energia térmica em movimento. Segundo tópico, transferência de calor, tá, pessoal? A transferência de calor vai sempre se dar, então ela vai sempre acontecer, sempre, vou até destacar a palavra sempre, vai sempre acontecer entre corpos com diferentes temperaturas, Então, temperaturas até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? É quando dois ou mais corpos que estão em contato entre si alcançam a mesma temperatura, tá certo? Então a transferência de calor, ela vai se dar sempre, ela vai acontecer sempre, tá? Entre corpos que estejam com diferentes temperaturas, tá certo? Terceiro tópico, o que é calor sensível? Bem, basicamente nós temos dois tipos de calor para ser estudado, tá? Nós temos o calor sensível e o calor latente. Tá? O que é cada um deles? Bem, inicialmente nós vamos estudar o calor sensível. O calor latente nós vamos ver um pouco mais adiante. Veja só, o calor sensível também é pedido em algumas questões na forma de quantidade de calor. Tá? Deixa eu anotar aqui. Quantidade de calor. Tá? Quantidade de calor. Como assim? É algo que a gente vai calcular. Agora, a definição de calor específico. Qual é a definição de calor específico? Digamos assim, quando, por exemplo, deixa eu ver aqui uma forma mais simples de explicar. Quando um corpo cede ou recebe calor e muda sua temperatura, ou varia sua temperatura, e não sofre mudança de estado físico, Vamos entender isso aqui. Como assim? Olha só, pessoal, calor sensível. O corpo ele vai receber calor ou vai perder calor. E entre essa perca ou esse ganho de calor, o que é que pode acontecer com o corpo? Ora,
ele pode sofrer uma mudança de estado físico, como por exemplo, eu posso pegar um cubo de gelo, aquecer esse cubo de gelo e ele se transformar em água líquida. Ou eu posso pegar, por exemplo, uma barra de chumbo, um pedaço de chumbo, esquentar bastante esse pedaço de chumbo e ele se transformar em chumbo líquido. Daí eu posso resfriar esse chumbo e fazer ele voltar a ficar sólido, tá certo? Então isso é mudança de estado físico. Agora, quando se trata de calor sensível, não pode ocorrer mudança de estado físico. Por exemplo, é como se eu pegasse uma chaleira, um recipiente contendo água líquida, e eu colocasse ele no fogo. Aí eu vou e aqueço ele ali até mais ou menos uns 50 graus Celsius. A gente sabe que a água não muda de estado físico nos 50 graus Celsius, tá? Então eu aqueci, a água se encontrava ali, sei lá, nos 20 graus, eu aqueci até 50, tá? A mesma coisa pode acontecer com o gelo, né? Por exemplo, eu posso pegar um cubo de gelo, que está lá a menos 10 graus Celsius, e aquecer ele até mais ou menos os menos 1, ele não mudou de estado físico. Ou então eu posso pegar uma certa quantidade de refrigerante, tá ali na casa dos 20 graus Celsius, tá? E eu vou e coloco na geladeira, deixo resfriar, aí ficou na casa dos 4 graus Celsius. Então, em todos esses casos que eu citei de exemplo, não houve mudança de estado físico, tá certo? Então é o que nós chamamos de calor sensível, tá certo? Calor sensível. Agora, em relação à transferência de calor, pessoal, tem uma coisa interessante. Sempre vai passar calor do corpo com a maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá certo? Mais adiante nós vamos falar sobre isso quando nós estivermos fazendo alguns exercícios. Lá na frente, tá na parte bem mais adiantada de nosso conteúdo. Agora, pessoal, vejam só. Como que nós iremos proceder no cálculo do calor sensível? Porque o calor sensível ele pode ser calculado, tá certo? É dessa forma aqui, ó. No que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria. Olha só. Equação fundamental da calorimetria. Que equação é essa, pessoal? É uma equação que o pessoal chama Q-macete. Como assim Q-macete? Essa daqui, ó. Q vai ser igual a M vezes C vezes delta T. Preste atenção, alguns livros chamam de delta teta, enfim. Tá? Eu chamo de delta T maiúsculo, variação de temperatura. Tá? Então, o que significa cada letrinha dessa e qual é a unidade? Esse aqui, pessoal, é justamente a quantidade de calor sensível, que nós iremos calcular. Ou simplesmente quantidade de calor. Tá certo? Essa quantidade de calor vai possuir duas unidades de medidas que são muito utilizadas no nosso dia a dia, que são a caloria e o joule, tá certo? Aqui nós temos a massa. Essa massa na unidade do sistema internacional é gramas. Se por acaso você pegar uma questão que ele venha fornecendo dado em quilogramas, você transforma para gramas. Esse C aqui é bastante interessante. É o que nós chamamos de calor específico. E o que danado é calor específico? Daqui a pouco eu explico bem direitinho para vocês, tá? A unidade de medida é a calorias por grama graus Celsius. E esse delta T é a variação de temperatura. Nós sabemos que a variação de alguma coisa, né, no caso aqui da temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Pronto, agora o que é o calor específico, pessoal? Vamos entender uma coisa, veja só. O calor específico, a própria palavra já diz, calor específico. Ok? Olha só, o calor específico vai depender do tipo de material. Então, depende do material. Por isso que a palavra é calor específico, tá certo? E depende de outros fatores também. Veja só que interessante. Imagina que você
tem um pedaço de ferro, tá certo? E você vai, coloca esse pedaço de ferro no fogo, vamos supor que seja em torno de 500 gramas de ferro, você vai lá e coloca no fogo. Em pouquíssimo tempo esse ferro sobe a temperatura dele, aí a temperatura sofre uma variação rapidíssima, tá? Aí você vai colocar água no fogo. Quando você coloca água no fogo, essa água demora um certo tempo para atingir, digamos assim, a mesma faixa etária de variação de temperatura, tá? Isso acontece pelo seguinte, pessoal. Quanto menor for o calor específico de uma substância, mais rapidamente ele vai subir a sua temperatura. E tem um detalhe, ele também vai perder calor com muita facilidade. É tanto que um pedaço de ferro que é exposto ao ar, rapidamente ele fica gelado. Você toca nele e você vê que ele é meio geladinho, tá? Enquanto que, por exemplo, a água, vou citar um exemplo aqui bem típico, né? A água do mar. Se você entrar no mar, vamos supor, à noite ou de tardezinha, é como se a água estivesse morna. Ela estivesse meio quente. Por quê? Porque ela passou o dia inteiro recebendo calor do sol. E ela vai demorar a perder esse calor. Aí você toca na areia. De manhãzinha, tá certo? A areia você vai ter a sensação aliás, à noite, você vai ter a sensação como se a areia da praia tivesse fria demais. Por quê? Porque o material que é feito a areia, que é a sílica, ela perde calor muito rapidamente. Então, a comparação está justamente aí. Enquanto a areia perde calor rapidamente demais, a água demora muito tempo para perder esse calor. Por quê? Porque o calor específico da água é alto, é elevado. E o calor específico da areia é baixo. Tá certo, pessoal? Então, calor específico é a quantidade de energia que eu preciso ceder para uma determinada quantidade de massa de um corpo para fazer com que sua temperatura varie, ou varie, né? Seria o termo correto, tá? Enfim, ok? É a quantidade de energia que eu preciso colocar no corpo para que sua temperatura sofra variação, tá? Agora, as unidades da caloria, pessoal, olha só. Na quantidade de calor, nós temos a caloria, tá? E nós temos o joule. No sistema internacional, a unidade de medida é o joule, mas os livros utilizam muito calorias, tá? Uma caloria, ela vai ser igual a 4,2 joules aproximadamente. Na realidade é 4,186, mas a gente utiliza o 4,2, ok? Vocês também já devem ter ouvido falar muito dessa unidade aqui, ó. Quilocaloria, kilojoule, tá, pessoal? Percebam o seguinte, esse quilo é 1000. Então é 1000 calorias, é 1 quilocaloria. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em embalagens de alimento, chocolate, doces, tá? Sempre você vai ter as unidades de medida em quilocalorias, ok? A forma de transformar é a mesma coisa. 1 quilocaloria é 4,2 quilojoules. Não há diferença nisso aí, tá certo, pessoal? Para fazer essa conversão é algo bastante simples. Agora, percebam o seguinte, nessa outra coisinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que nós chamamos de capacidade térmica de um corpo. Tá? A capacidade de uma coisa. O que é capacidade? Né? Você ter, digamos assim, um limite para suportar uma determinada coisa, tá? Então, capacidade térmica é, digamos assim, é o limite que um corpo pode suportar para receber calor e variar sua temperatura, tá? Então, eu vou representar a capacidade térmica por CT. Tem alguns livros que representam apenas por um C maiúsculo, enquanto que o calor específico eles representam por um C minúsculo, mas aí eu vou chamar de CT. Tá bom? Capacidade térmica. É a quantidade de energia que você vai fornecer para um corpo para fazer com que sua temperatura sofra uma variação. Então, é a capacidade térmica é o quê? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Então, é mais uma formulazinha que nós iremos guardar. Daí, pessoal, percebam o seguinte. Eu tenho essa fórmula daqui de cima, que é o Q macete, né? Q igual a M vezes C vezes ΔT. E eu tenho aqui, ó, esta daqui de baixo.
Então eu vou juntar essas duas equações e a gente vai ver o que é que vai restar nisso tudo. Então, capacidade térmica vai ser igual Q. Quem é Q? Ah, professor, Q é o M vezes o C vezes o ΔT. E aqui embaixo eu tenho ΔT também, tá certo? Então, se eu tenho ΔT em cima e ΔT embaixo, eu corto. Ó, sobrou quem? Formulazinha. Sobrou capacidade térmica igual a massa do corpo vezes o seu calor específico. Ok, pessoal. Aí você vai dizer assim, você vai se perguntar, professor, eu uso qual das duas fórmulas? Eu uso essa ou eu uso essa daqui, quando ele pedir capacidade térmica? Meu amigo, minha amiga, na hora você vai ter que ver o que a questão está pedindo, o que a questão tá, os dados que ela está lhe fornecendo. Porque essas informações vai depender dos dados da questão, tá? Nada mais do que isso. Então veja só. Essa parte teórica que nós trabalhamos agora, toda ela, tá? Só relembrando aqui, ó, conceito de calor, transferência de calor, calor sensível, a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT, o que é o calor específico, as unidades de medida que nós costumamos utilizar e as duas equações para capacidade térmica. A gente encerra essa primeira parte, agora a gente vai para os exemplos, os exercícios, para que vocês possam resolver a listinha que eu vou deixar junto com esse material de uma maneira bem tranquilinha, tá certo? A gente volta já já. Então, pessoal, estamos aí com esses exemplos, eu vou resolver aqui com vocês para que a gente possa fixar todo o conteúdo e vocês entenderem como funcionam as questões de calorimetria, que são questões extremamente fáceis, ok? Então vamos lá. Lembrando que é fácil nessa parte inicial, na segunda parte já fica um pouquinho mais complicado, porque vai envolver troca de calor, enfim, tem todo um conceito a ser respeitado. Então vamos lá. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 para 70, foram necessárias 4.000 calorias. Ele quer saber qual é a capacidade térmica deste corpo, tá certo? E também o calor específico. Ele está pedindo duas coisas: capacidade térmica e calor específico, tá? Então vamos separar os dados aqui. Vou colocar aqui abaixo, fica melhor, tá? Dados. Então aqui você tem quem? Você tem 500 gramas, que é a massa, tá? 20 graus para 70. De 20 para 70, pessoal, qual é o ΔT? De 20 para 70. O ΔT é 50 graus Celsius, tá? Porque eu tenho o quê? 70 menos 20, 50. Então, ΔT é igual a 50 graus Celsius, ok? Foram necessárias 4.000 calorias. 4.000 calorias é o nosso amiguinho Q. 4.000 calorias, ok? Ele quer saber duas coisinhas. Ele quer saber qual é a capacidade térmica e qual é o calor específico desse corpo. Então vamos para a resolução. A gente já separou os dados, agora fica fácil de fazer a nossa questãozinha, beleza? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, vamos escrever as fórmulas primeiro, a da capacidade térmica. A da capacidade térmica eu posso fazer por M vezes C, tá? Como também eu posso fazer por Q dividido por ΔT, tá certo? Aí se eu perguntar a você, aluno, qual das duas fórmulas você vai utilizar neste momento, qual seria a fórmula que você utilizaria? Utilizaria essa ou essa? Bem, eu utilizaria essa. Por quê? Se você vir para as questões, tá? Aqui ele está pedindo duas coisas, capacidade térmica e calor específico. Tá vendo que o calor específico aparece aqui? Como é que você pode fazer uma questão com duas variáveis ao mesmo tempo, né? Não tem como. E essa daqui, ó, capacidade térmica, você tem a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, por aqui você já encontra a primeira resposta da questão, tá certo? Então vamos fazer. Vai ficar assim, ó. Pegar nessa fórmula aqui, vai ficar capacidade térmica vai ser igual ao Q, que é 4.000, tá? 4.000 calorias, dividido pela variação de temperatura, que é 50 graus Celsius.
você vem aqui e corta um zero com o outro. Sobrou 400 dividido por 5. Quanto que é? 400 dividido por 5. É só você lembrar. 40 dividido por 5 é 8. 5 vezes 8, 40. Então, 400 dividido por 5 só pode ser 80, né? Bom, então aqui, pessoal, capacidade térmica, que é a primeira resposta que ele quer, é 80. 80 é o quê? Calorias em cima, graus Celsius embaixo. Então, vai ser calorias por graus Celsius. Tá bom? Beleza, vamos agora para a segunda coisa que ele está pedindo. Ele quer saber qual é o calor específico. Pessoal, para encontrar o calor específico, você tanto pode usar essa formulinha aqui, como você pode usar Q igual a M vezes C vezes ΔT. Qualquer uma das duas, até porque essas três equações estão interligadas entre si. Para a gente encontrar essa de cima, a gente usou essa e essa. Então, pode usar essa, que você vai chegar ao mesmo resultado. Porém, eu sempre gosto de dizer o seguinte: faça o mais simples possível, tá? Então, se você tem a capacidade térmica, se você tem a massa, você vai encontrar o calor específico, tá certo? Então, eu vou usar essa formulinha aqui, ó, capacidade térmica igual a M vezes C, tá bom? Então, fica como? Capacidade térmica foi quanto a resposta? 80, tá certo? Então, vai ser 80 igual a massa. A massa, a questão disse a mim que é 500 gramas, né? Vezes o C, certo? Então, ficou como aqui? Ficou 80 sobre 500 igual a C. Tá certo? Ó, o 500 aqui está multiplicando o C, vai para baixo do 80 dividindo. Então, sobrou 8 dividido por 50, né? Porque eu cortei o zero. Quanto é 8 dividido por 50? Aí preste atenção. Calor específico, a maioria sempre dá menor do que 1. Dá 0, alguma coisa. Por quê? Porque o calor específico da água é 1. Ele é quem, digamos assim, eu inicio o tabelamento dos calores específicos a partir do da água. Eu disse que o da água era 1. Realizei o cálculo, tá? O da água é 1, então qualquer outro calor específico, digamos assim, a origem dos valores parte deste 1 da água. Então, quando eu digo assim, o calor específico de um metal, o metal sempre tem um calor específico menor. Então vai ser 0, alguma coisa, 0,11, 0,12, enfim, vai ser valores desse tipo. Então por isso que nesse caso aí, essa substância imaginária, o calor específico dela vai dar baixo. 8 dividido por 50, tá? Então o resultado desse calor específico de 8 dividido por 50 dá igual a 0,16, tá? Aí a unidade de medida, calorias por gramas, graus Celsius. E essa é a resposta dessa nossa primeira questão. Uma questãozinha fácil, só para começar. Tá certo? Agora vamos para a segunda questão. Então vamos ler com muito cuidado, tá bom? Olha só, essa segunda tem a ver com calor específico. Foi o que eu falei para vocês no início da aula, né? Comparando o mar com a areia, a água do mar com areia. E, por incrível que pareça, acabou caindo na questão, tá? Não tinha planejado. Eu juro que eu não tinha planejado, tá, pessoal? Então vamos lá, olha só. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve ser ao fato de quê? Então veja só. A areia ela vai perder calor rapidamente e a água vai demorar para perder calor. Por isso que ocorre essa inversão térmica entre os dois durante a noite, tá? Já na parte da manhã, tá certo? Aqui, ó, em uma manhã de céu azul, ou seja, durante o dia, a água ela vai demorar para receber calor. O calor ela vai perder ao longo da noite. Ela vai receber calor durante o dia e ela vai demorar para perder isso. E, consequentemente, ela vai demorar para ganhar também. Se ela demora para ganhar, então a sensação que se tem é de a água estar fria, tá certo? Enquanto que a areia ela vai receber rapidamente a luz do sol e receber rapidamente calor. Consequentemente, a areia ela vai ficar quente, tá certo? Então, isso se deve ao fato de quê? Se deve ao fato do calor específico da areia ser baixo
e do calor específico da água ser alto, ser elevado, que vocês vão encontrar em qual resposta? Vamos ler. A densidade da água do mar... Não tem a ver com a densidade. O calor específico da areia é menor do que o calor específico da água? Opa! Vamos botar um asterisco aqui que possa ser que essa resposta seja a verdadeira. Vamos para as outras. O coeficiente de dilatação térmica da água. Opa! Eu falei de coeficiente de dilatação térmica nisso aqui? Nada a ver, inclusive é outro conteúdo, certo? O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar? O calor contido na areia à noite propaga-se... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Calor contido na areia à noite vai se transmitir para a água do mar? Né? Pelo amor de Deus. A agitação da água do mar retarda seu resfriamento? Ops, nada a ver. Então, resposta é letra B de bola. Tá? Só voltando aqui para a primeira questão. A questão de alternativas, né? Então, a alternativa é onde tem 80 e 0,16. No caso, letra B de bola. Tá certo? Vamos para a terceira, tá bom, pessoal? Terceira questão diz o seguinte: 1 kg de glicerina de calor específico 0,6 calorias por grama grau Celsius, inicialmente a menos 30, recebe 12.000 calorias de uma fonte. Determina a temperatura final da glicerina. Opa, questãozinha bacaninha, tá certo? Muito boa mesmo. Aí eu aconselho você, aluno, fazer o seguinte: lê a questão, dê um pause no vídeo, resolva ela, depois confere lá no videozinho se a resposta está tudo ok, tá certo? Dessa forma você vai ter um aprendizado mais tranquilo, ok? Um aprendizado com mais qualidade, tá? Então olha só, 1 quilograma, 1 quilograma, toda vez que aparece um número escrito dessa forma, né, escrito por extenso, o aluno fica meio maluco, diz o seguinte: tá faltando dados nessa questão. Não tá coisa nenhuma, tá? Vamos só anotar aqui, dados. A massa é igual a 1 quilograma, tá? A questão apenas escreveu o quilograma na forma de extenso, né? De calor específico, ou seja, o C, 0,6 calorias, grama grau Celsius. Inicialmente a menos 30, então olha só, a temperatura inicial é menos 30 graus Celsius, recebe 12.000 calorias. Então a quantidade de calor, 12.000 calorias. Ok, senhores, percebam o seguinte, olha só, quando eu digo que um corpo cede calor, tá? Então é menos que, tá certo? Quando eu digo que um corpo recebe calor, é mais que, tá bom? Então se ele dissesse aqui na questão que a nossa amiguinha glicerina, ela estava cedendo calor, então aqui não seria 12.000, seria menos 12.000. É importante destacar isso aí. Tá? Porque o calor perdido é menos, calor recebido é mais, tá certo? Então 1 kg de glicerina de calor específico inicialmente a menos 30 recebe 12.000 calorias de uma fonte, tá certo? Uma fonte externa. Determina a temperatura final. Ele quer saber aqui, qual é a temperatura final. Essa temperatura final, é claro, é o comando da nossa questãozinha, tá certo? Então, o que a gente faz aqui, A gente faz isso assim, Q, M, C, delta T. Nós sabemos que o delta T vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok, então, vamos fazer o seguinte, Q igual a M vezes C. Aí, abre parênteses para não fazer besteira, tá? Temperatura final menos temperatura inicial. Fica mais fácil fazer dessa forma aqui. Ok, pessoal? Aqui vai estar o jeito bacaninha de você fazer essa questão. Então, vamos substituir os dados. Quem é o Q? Ora, professor, o Q é 12.000. Então, vamos botar 12.000. Igual a massa. Agora, preste atenção na massa. A massa está escrita como? Está escrita em quilogramas. Ela tem que estar em gramas, pessoal. Se tiver em quilogramas, você vai errar. 1 quilo é igual a quantas gramas? 1 quilo é 1.000.
gramas. É muito fácil. Então aqui, ó, você vai colocar o 1000, ok? Vezes o C, ele falou que era 0,6, tá? Vezes, abre parêntese, temperatura final é algo que ele está pedindo, menos, agora cuidado, menos temperatura inicial. Pessoal, a temperatura inicial é quanto aqui? Olha para cá, menos 30. Olha o sinalzinho aqui, ó, vou destacar, menos 30. Pessoal, se é menos 30 e eu tenho esse menos aqui, o que é que vai acontecer com esse menos? Menos com menos dá igual a mais. Então vai ficar mais 30. Não se perca na interpretação. Se tiver dúvidas, volte o vídeo e assista de novo. Veja só. Temperatura final menos. Menos. Tá certo? Só que aqui é menos também. Então dá mais 30. Cuidado com isso. Não você vai errar a questão. Ok. Então vamos para o próximo passo da nossa questãozinha. 3 zeros daqui, ó, você pode cortar com 3 zeros daqui. Sem problema nenhum. Sobrou quem? Sobrou isso aqui, ó. 12 vai ser igual. Aí você vai fazer uma coisinha que a gente chama de distributiva. Lá da matemática, propriedade distributiva, que é justamente isso aqui, ó. Isso vezes isso e depois isso vezes isso. Ok. Então vai ficar 0,6 vezes... Aqui é 1, né? 1 vezes 0,6 dá 0,6. Vezes TF dá 0,6 TF. Tá? Então 0,6 TF. Aqui é mais, então mais. 6 vezes 3 não dá 18? Não é isso? Só que aí é 0,6. Então dá igual a quanto? Dá igual a 1,8. Então vamos anotar 1,8. Porque fica 0,6 vezes 30. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Não tá certo, pessoal. Vamos corrigir. É 18 mesmo, tá? Porque fica 6 vezes 30 dá 180. Como é 0,6 dá 18, tá? Então, ok, tá corrigido. Agora, pessoal, não é mais 18 aqui, ó. Eu vou pegar esse mais 18 e mandar para o outro lado de cá. Vai ficar menos 18. Então fica 12 menos 18 igual a 0,6 TF. Ok, senhores? Vamos colocar nesse espaço aqui, ver se cabe. Quanto é 12 menos 18? 12 menos 18 dá menos quanto? Menos 6, tá? Igual 0,6 TF. Ok? Então, esse 0,6 está multiplicando o TF, ele vai para baixo do 6. Então, vai ficar menos 6 sobre 0,6, tá? Aqui, ó, 6 sobre 0,6 igual a TF. Então, TF é igual a quanto? 6 dividido por 0,6 deve dar o quê? 10, não é isso? Vamos conferir. 6 dividido por 0,6 dá 10. Só que é menos 10. Ok, pessoal? Então, menos 10 graus Celsius. É a resposta da nossa questãozinha número 3. Eu queria dizer a vocês que assistam nossas videoaulas. Na dúvida, pause o vídeo, volte na parte que você não entendeu, assista novamente e resolvam as questões, tá certo? Um abraço e tchau. Até a próxima.